Você já teve problema com um voluntário? De repente ele não chegou até o final de um projeto, ele não se comprometeu até o final, ou de repente ele desmotivou e não quis continuar atuando? Bom, nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema hoje. Nós somos do Instituto Humana, meu nome é Flávia. Meu nome é Mayra e a gente vai falar sobre gestão de pessoas do terceiro setor. A gestão de pessoas do terceiro setor, ela é diferente da gestão de pessoas de uma empresa privada. Na empresa privada, a gente tem a motivação central, que é a remuneração. Então, as pessoas envolvidas já se sentem motivadas naturalmente pelo salário no final do mês. Agora, numa ONG, a gente não tem essa questão monetária. Então a motivação ela é muito mais centrada em questões mais simbólicas do trabalho. O envolvimento que a pessoa vai ter com a ONG, o significado da tarefa que ela desempenha. Então a gestão de pessoas ela assume um papel estratégico a partir do momento que ela investe nessas recompensas que não são monetárias. E com isso a gente vai falar para vocês agora, uma lista sobre os 6 elementos fundamentais da gestão de pessoas do terceiro setor. O primeiro elemento que nós queremos apresentar é o recrutamento e seleção. Imagina, você tem um projeto e você tem várias necessidades dentro desse projeto. Você precisa contar com pessoas. Então você vai recrutar pessoas que vão preencher vagas dentro do seu projeto. Mas então, para que elas preencham vagas, você precisa ter essas vagas. Então, dentro do recrutamento e seleção, um passo principal para a sua instituição é: onde se precisam de pessoas e que perfil essas pessoas precisam ter dentro das vagas. É um primeiro passo, uma dica importantíssima para recrutar essas pessoas que chegam na sua instituição. E aí, a partir do perfil dela, do que ela traz também, do que ela quer se envolver dentro da instituição, você vai fazer uma seleção. É importante que não seja algo desorganizado dentro da sua instituição. Um voluntário que ele chega e ele não sabe onde ele vai se enquadrar, o que ele vai fazer, ele pode desmotivar e não voltar mais. Então, organize, saiba onde você precisa, que você pode comprometer um projeto se você não fizer esse recrutamento adequado. Se entra um voluntário e ele não se compromete, você pode acabar perdendo muitos resultados dentro do seu projeto. Então, faça o recrutamento e a seleção adequados. E depois de recrutar? E depois de selecionar? Será que é importante a gente também treinar essa mão de obra? Então, o segundo passo fundamental é o treinamento e desenvolvimento. Bom, o treinamento, para a gente estabelecer uma diferença básica entre eles, o treinamento ele é mais focado, ele é mais objetivo, ele é mais a curto prazo. Por exemplo, eu vou ser tesoureira de uma ONG. Então, que treinamento que eu preciso para assumir aquela tarefa? Eu preciso de um treinamento para fluxo de caixa, ferramentas de caixa, por exemplo. Então o treinamento ele é mais focado na tarefa que vai ser desempenhada. Já o desenvolvimento ele é a longo prazo. Então a gente precisa de um planejamento mais bem elaborado sobre o desenvolvimento. A gente precisa de desenvolver habilidades, atitudes, conhecimento nesse voluntário. Já o treinamento ele é mais comportamental. Então essa é a diferença entre eles. Por exemplo, se eu quiser desenvolver uma habilidade de comunicação no meu voluntário, então, eu vou planejar um desenvolvimento a longo prazo focando na comunicação. Não vai ser pontual igual é o treinamento. E imagina se você partilha com esse voluntário que você tem esse plano para ele de desenvolvimento, se você comunica isso para ele. Esse já é um primeiro passo dele se sentir valorizado dentro do seu projeto. Então, a comunicação ela é essencial, não só do plano das atividades, das questões concretas do que ele precisa fazer, mas também qual é a visão da instituição, o que a instituição tem como meta para esse ano. De que maneira aquele voluntário, aquele membro do seu projeto, ele pode ser responsável por essa parte de atingir essa meta. Então, isso tem que ficar claro para ele. Não pode ser algo vago, ele precisa saber onde cabe a ele, o que ele pode contribuir. Então, comunique-se com ele. É importante que em cada projeto, os membros desse projeto se comuniquem e também o líder do projeto comunique com esses membros. Outro passo crucial é a liderança, é o desenvolvimento de lideranças. Porque a gestão de pessoas ela passa a ser estratégica quando ela começa a desenvolver os líderes
para atuar nas missões. Antes a gente pensava, né, com os estudos anteriores, a gente tinha a concepção que a liderança era um traço inato, que as pessoas ou nasciam líderes ou não tinha como ser líder. Hoje a gente sabe, com os estudos atuais, né, e com a própria prática de gestão de pessoas, que a liderança ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aprendida, ela pode ser adquirida. Então, habilidades como resolução de conflitos, delegação de tarefas, feedback, relação interpessoal, isso aí tudo pode ser aprendido. E é tarefa da gente, né, de quem trabalha com gestão de pessoas, investir nesse desenvolvimento de lideranças. E uma liderança bem desenvolvida, ela motiva aqueles que estão próximos esses liderados, né? Então, o próximo passo agora, o elemento fundamental que a gente quer apresentar é a motivação. Como manter a motivação dos seus voluntários? Primeiro, a gente precisa entender que cada um traz uma motivação diferente. Então, como descobrir essa motivação que eles trazem? Será que você já parou para pensar, talvez na sua ONG, na sua instituição, você tem funcionário, você tem estagiário, você tem voluntário. E o que move cada um a estar ali naquele local, naquele projeto, é diferente, é uma motivação diferente. Então você precisa tentar identificar que motivação é essa e cultivar essa motivação. Algo que funciona muito bem e é excelente porque cria laço, cria perseverança, é proporcionar momentos de festas. Momentos de comemoração, de repente atingiu um objetivo, foi alcançado um objetivo, ou uma simples festa de confraternização, lembrar do aniversário de alguém. Isso é importantíssimo para manter um voluntário, um membro da equipe do projeto perseverante em fazer o bem. Então lembre-se disso também. Falando em motivação, a sexta dica fundamental seria o banco de dados, seria o monitoramento de pessoas. Porque a gente tem que saber exatamente o que motiva cada voluntário individualmente. E para isso a gente precisa de um banco de dados. Não só para saber dos motivadores, mas para saber também dados básicos, né? Por exemplo, idade, escolaridade, interesses, hobbies. Isso tem que estar claro para a gente no banco de dados para a gente poder acompanhar esse voluntário. Para a gente conseguir fazer uma gestão melhor de pessoas, né? Então, o banco de dados ele pode ser tanto via ferramentas simples como Google Drive, planilhas de Excel, ou também pode ter um sistema estruturado, né, de gestão de pessoas, um banco de dados mais elaborado. Mas é muito importante a gente ter as informações sobre quem está trabalhando com a gente. Então, é o seguinte, esse aqui foi uma dica básica, né? Foi uma lista básica dos itens que são fundamentais para a gestão de pessoas. Recapitulando aqui, a gente falou sobre recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, comunicação, liderança, motivação e banco de dados. Mas se vocês quiserem saber mais sobre temas de gestão de pessoas, acompanhe a nossa página no Facebook, também o site do Instituto Humana, que nos próximos episódios a gente vai trazer mais detalhadamente essas questões. Inclusive dicas práticas. A Mária falou do banco de dados, a gente pode até propor modelos práticos de como acompanhar esses voluntários. Então fique ligado com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada.